Ei, gente, boa tarde. Eu e a Micaela escolhemos como tema para executar nesse projeto uma lanterna sem pilhas. Basicamente, a ideia consiste em montar uma lanterna que não vai utilizar pilhas e não precisa ser ligada na tomada. Ainda a gente também tentou reutilizar equipamentos que seriam jogados fora. Aí aqui tem os equipamentos, né? À esquerda, o micro-ondas, que a gente retirou de um ferro velho, e à direita, uma lâmpada de emergência, que a gente também utilizou. Aqui tem os materiais, né, os componentes específicos, que é um motor de micro-ondas de 2,8 watts, 120 volts, e a gente retirou 3 capacitores do micro-ondas, mas a gente utilizou mesmo para a lanterna final que a gente vai mostrar, é o capacitor de 25 volts e 1000 microfarads de capacitância. A gente também utilizou o capacitor menorzinho, o azul, que tem menor capacitância, para testes, para entender um pouquinho melhor sobre o capacitor também. Aí tem as resistências e os diodos. Aí tem os LEDs de alto brilho, que a gente retirou da lâmpada de emergência, e à direita a placa do micro-ondas, onde estão acoplados todos os equipamentos que eu acabei de citar, né? Aí vai falar um pouquinho sobre o passo a passo para realizar essa lanterna. O primeiro passo consiste em posicionar o motor no circuito. O motor ele vai ser utilizado como um gerador para essa lanterna. Ele vai transformar a energia mecânica que a gente gera por meio da rotação da manivela que está acoplada ao eixo do motor em energia elétrica. Então, a gente vai escolher 2 fios pretos para posicionar o motor, por quê? Para acoplar no motor, porque o motor ele não tem polaridade, a sua tensão está sempre alternando. O LED ele precisa de tensão contínua para funcionar, então a gente vai, nesse segundo passo, transformar de tensão alternada para tensão contínua. Para isso, a gente fez uma ponte retificadora. Você também pode comprar uma ponte retificadora pronta, mas a gente resolveu fazer ela com 4 diodos. O diodo é um componente que deixa a corrente elétrica passar somente em uma direção, por isso ele é polarizado. A faixa cinza que está aí na imagem, ela indica o lado de saída da corrente elétrica. Dessa forma, quando a gente une os 4 diodos, surge um caminho para que a corrente sempre saia pelo lado positivo da ponte e volte pelo lado contrário, criando uma polarização negativa. E assim a tensão vai ser transformada de tensão alternada para tensão contínua. Aí aqui a gente foi observando os sentidos, né, a faixa cinza que tem no diodo e foi montando a ponte. Então a gente tem 4 terminais, 2 terminais centrais, 2 terminais superiores e inferiores, que a gente foi colocando direitinho de acordo com a polaridade do diodo. Então, o terceiro passo agora é justamente pegar os cabos pretos que a gente acoplou no motor e ligar nos terminais centrais da ponte. Os terminais centrais serão os terminais onde a gente vai ter o negativo com o positivo, né? A faixa cinza e o diodo sem a faixa cinza. E os outros terminais são os terminais negativo e positivo da ponte. Os cabos pretos vão ser acoplados nos terminais centrais, o fio vermelho vai ser acoplado no terminal negativo da ponte e o fio preto no terminal positivo da ponte. Agora, justamente, a ideia é inserir o capacitor no circuito. O capacitor ele é muito importante nesse circuito, porque se a gente não tivesse ele, quando a gente parasse de rotacionar a manivela, os LEDs já iriam apagar. Então, a gente utilizou o capacitor para ele armazenar energia elétrica e ir descarregando aos poucos, mantendo o LED brilhando, mesmo após a rotação, e com um brilho não oscilatório. Então, a gente pega o fio vermelho que sai da retificadora e liga ao polo positivo do capacitor e o fio preto ao polo negativo do capacitor. O quinto passo foi conectar um resistor no circuito. Então, do polo positivo do capacitor, a gente ligou ele, que é de onde está saindo a carga. Ele não tem polaridade, então ele pode ser ligado em qualquer um dos lados. E ele serviu para evitar que toda a tensão fosse de uma vez para os LEDs, evitando que eles queimem e fazendo também com que a lanterna fique acesa por mais tempo, já que a gente limita a corrente ali. O próximo passo foi ligar os 6 LEDs em série, então eles têm o polo positivo, que é esse mais magrinho na segunda figura, e o polo negativo, que é esse mais gordinho. A gente ligou o positivo no negativo, fazendo a ligação em série dos 6 LEDs. Em seguida, como ficou sobrando dos 6 LEDs um positivo aqui e um negativo aqui, a gente conectou eles no circuito. Foi o polo positivo de um no fio positivo e o polo negativo do outro no fio negativo. Assim, a gente ligou eles em paralelo no circuito, fechando esse circuito. Aqui é o circuito final, que tem o motor lá em cima, depois a ponte retificadora, depois o capacitor, e no fio positivo tem o resistor em cima. E aí depois os 6 LEDs. E aqui é um esquema ilustrado que a gente trouxe do circuito, que representa a mesma coisa da imagem anterior. Lá em cima também tem o motor, depois tem a ponte retificadora, o capacitor, o resistor e depois os 6 LEDs em série.
Essa é a nossa lanterna. A gente fez ela com forro de PVC e um cano de PVC na manivela. E aqui é uma animação que está bem adiantada, dá para ver a gente acendendo ela com a manivela e dá para ver ela apagando também com alguns segundos. E aqui eu tentei iluminar meu cachorro para mostrar ela iluminando alguma coisa. Dá para ter pouca noção pela imagem do celular, mas dá para ver um pouquinho. E aí a gente gostaria agora de falar sobre alguns testes que a gente realizou no circuito. O primeiro deles foi tirar o resistor ou o capacitor. Então a gente fixou aquele circuito que vocês viram e a gente foi fazendo variações. A primeira foi tirar o resistor e a gente deixou o capacitor ali. Com o capacitor de 200 microfarads, a gente notou que é como se ele nem estivesse ali, porque ele armazena pouca carga, né? Então, essa pouca carga que ele conseguiu armazenar, essa já era gasta pelos LEDs. Então, eu girava a manivela, a lanterna já se acendia, quando parava de girar, ela já se apagava. Já com um capacitor de 1000 microfarads, demorou um pouquinho mais para acender, porque foi o tempo deles encherem, e essa carga que ele armazenou conseguiu deixar os LEDs acesos por cerca de 20 segundos, com o tempo dele apagando. E aí a segunda situação foi a gente tirar o capacitor e deixar somente um resistor. Com o resistor, a gente observou isso também, de girar a manivela, os LEDs já se acenderem, parar de girar, eles já se apagarem. Isso acontece porque não tem nada armazenando carga ali. Além disso, a gente viu diferença entre os dois resistores, porque com um resistor de 6,8 kΩ, o brilho era mais intenso do que com o de 10 kΩ, já que a resistência de 10 é maior. E aí o segundo teste que a gente realizou foi fazer variações nos capacitores e resistores. Então, primeiro a gente fixou o resistor de 6,8 kΩ e colocou um capacitor de 200. Com esse capacitor de 200, primeiro, sem o resistor, ele era instantâneo, né? Acendia, assim que girava a manivela, só que agora aconteceu diferente, ele conseguiu ficar aceso por cerca de 7 segundos, por causa da resistência. Já com o capacitor de 1000, e esse resistor de 6,8, a lanterna conseguiu ficar acesa por quase 2 minutos, assim, já apagando, mas com 40 segundos de brilho intenso. E aí depois a gente resolveu trocar esse de 6,8, o resistor, para um de 10 kΩ. E aí o que a gente notou foi somente essa questão do brilho intenso mesmo, porque o brilho ele diminui a sua intensidade com essa resistência maior. Uma outra situação que aconteceu foi, na verdade, um erro inicial que a gente colocou o capacitor invertido. O capacitor que a gente usou, ele tem polaridade, ele é um dos tipos que tem polaridade. Então, ele tem que ser colocado corretamente no circuito. O que a gente colocou inicialmente foi o polo negativo no fio positivo e o polo positivo do capacitor no fio negativo. Essa configuração não deu certo e poderia ter danificado o nosso capacitor, pelo que a gente pesquisou. Só que deu tudo certo, e aí depois a gente trocou, e aí ele conseguiu armazenar carga. Nesse início ele não conseguiu, e ele não alimentava todos os 6 LEDs. E aí quando a gente colocou ele certinho, ele conseguiu alimentar todos. E é isso, muito obrigada.